Melhores notícias sobre Bitcoin e altcoins. bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui à Bitcozinha. Hoje, segunda-feira bravíssima, 12 de agosto, agora são 15 para as 9 da manhã. E aí, tudo bem? Bom fim de semana aí para vocês? Show de bola, né? Olha só, valor de mercado de todas as 2.305 shitcoins mais o Bitcoin, 295 bilhões e meio. Sexta-feira, último dia que a gente gravou nosso vídeo aqui, nosso mercado de cripto, a gente estava em alguma coisa em 309, se eu não me engano, bilhões de dólares, tá? Um pouquinho acima de 300 bilhões, né? E agora a gente está aqui um pouquinho abaixo aí, 4 bilhões e meio abaixo dos 300 bilhões de dólares, com o volume caindo bastante, tá? De sexta-feira para cá. Nas últimas 24 horas são 46 bilhões transacionados. Para os últimos dias é pouco. Se a gente comparar com um ano atrás, tá? Junho, julho, agosto do ano passado, a gente tinha volumes aí de 9, 11, 13 bilhões de dólares, tá? Então, mesmo assim, a gente está bem acima da média do ano passado. E a dominância do Bitcoin bem próxima aqui de 70%, né? Muita gente já está olhando lá na frente e imaginando uma dominância do Bitcoin acima de 80%, né? Então, a gente está bem próximo agora de 70%, 68,6%, tá? Bitcão, 11.355 doletas, uma variação negativa de 0,37% nas últimas 24 horas e na última semana são menos 3,14%, tá? 11.355, o dólar agora está valendo R$ 3,94, tá? E o Bitcoin no Brasil você negocia, tá o precinho ali embaixo da Bitcoin Trade, por volta de R$ 45.447, tá? Tá mais ou menos nessa média. Se a gente lembrar no comecinho do ano, né, final do ano passado, começo do ano, Bitcoin ficou bastante tempo negociado a 12, 13, 14 mil reais, né? 14 mil reais. E agora a gente tem aí 45, né? Então pelo menos 3 vezes mais do que estava aí no comecinho do ano até. Belezinha, vamos lá. A gente tem aqui o preço das altcoins aqui pelo CoinCheckup em dólar, mas não interessa tanto para a gente saber em dólar, a gente vai saber no par Bitcoin, né? Então em satoshis, então eu coloco aqui no CoinMarketCap, eu coloco aqui o preço em BTC, tá? E a gente vê aqui um mistão, algumas coisas caindo, algumas coisas subindo, no geral aqui no top 20, mais coisas subindo do que caindo, mas no top 100 aqui tá meio equilibradão, né? Talvez um pouquinho mais subindo também. Vamos lá, Ethereum subindo 1% no dia de hoje, Ripple subindo 0,77% no dia de hoje também. Bitcoin Trash um pouquinho acima da média aqui do top 10, 3,82%. Litecoin vem aí de mais uma queda, já a semana inteira, né, desde o halving, o Litecoin está caindo bastante aí, 0,86% negativo. Binance Coin sobe 1%, Tether está variando aqui, não importa em Bitcoin, EOS caindo 0,18%, Bitcoin lixão na nona posição, 0,67% positivo, e a Monero na 10ª posição caindo 0,5%, tá? Então a gente tem aí depois Stellar, Tron e Cardano subindo aqui na casa de 1 a quase 2%, que é a Tron, Uno caindo 2%, Dash variando um pouquinho para cima, Tezos 1% para baixo e por aí vai. Chainlink também vem numa subida legal, né? Desde o comecinho do ano vem subindo bem, 3,64% hoje, tá? IOTA caindo 2% e a Cosmos fechando a 20ª posição aqui com alta de 2,86%. Beleza? Vamos falar do gráfico do Bitcão, que é o que interessa, mas antes rapidinho, olha só. bitnada.com.br/sinais, tá? Vamos abrir novas vagas. O pessoal pediu, vamos abrir para o mês que vem, tá? bitnada.com.br/sinais. Se você deixar seu e-mail aqui, se você já botou, não tem problema, show de bola, tá lá na base de dados. Se você não colocou, coloca aí, assim que abrir a gente vai mandar um e-mail para você, tá? O que são os nossos sinais? É bem tranquilo. A gente manda para você possíveis entradas com lucros, né? Para você fazer um lucrinho. Então, olha só, na Binance, a moeda Tron, né, TRX no par Bitcoin. Comprar por volta disso aqui, ó, 182 satoshis. Alvo 1, alvo 2, alvo 3, alvo 4, alvo 5, alvo 6. A gente explica como é que chega nesses alvos. Quais são as melhores estratégias, quais são os melhores setups, como é que você faz para, sei lá, fazer seu lucrinho aí, tá? E o stop loss em 179 aqui, para não dar ruim, tá? Então a gente faz isso aqui 24 horas por dia, tem de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, para você que mora fora do Brasil, muita gente mora fora do Brasil, Japão e o caramba, e Europa,
E isso aqui funciona 24 horas, porque é um robô que a gente tem que vai mandando o sinal dependendo dos setups. Ele vai cruzando para a gente determinadas conjuntos de regra e aí ele, pumba, vai brocando e manda o sinal para a gente. Beleza? Então, bitnada.com.br/sinais, se dá uma olhadinha aí, tá? Vamos lá, vamos para o que interessa aqui. Bitcão, rapidinho, vamos colocar aqui no semanal. Ele fechou ontem, né? Então, todo domingo, 21 horas, horário de Brasília, ele fecha o diário e fecha o semanal também. No semanal, bicho, não tá tão bonito, não. Tá? Não tá tão bonito, não. Porque depois da semana passada, que a gente chegou aqui nos 12.200, 12.280, né? 12.200 alguma coisa. E essa semana ele abriu e terminou caindo, né? Tava bonito, tava aqui na casa dos 11,5, passou bonito e tal. Sábado, sexta-feira, né? Acho que foi sexta-feira à noite ou sábado, não sei. Ele deu uma caída e aí a gente fechou a semana aqui. Não, pô. Foi esse aqui. Esse aqui é da semana passada. Esse aqui eu já tô falando de hoje, né? Então, olha só. A gente abriu aqui na semana passada 10.900. Chegou a bater aqui os 12.200 e qualquer coisa. E a gente fechou aqui 11.400. Agora, essa semana, ou seja, de ontem às 9 horas para hoje, que a gente abriu aqui em 11.500, 11.580 por volta disso. E agora tá 11.300, né? Então, vamos ficar bastante atento. Eu vou botar no diário aqui novamente, para a gente ver como esse canal aqui, ele está sendo fiel, né? O Bitcoin está fiel a esse canal aqui. Deixa eu tirar do automático. Ele está bem fiel a esse canal, né? Então a gente mostrou para vocês, já há alguns dias, a possibilidade do Bitcoin bater esses topos, né? Fundo, dá para ver aqui essa sombra, né? Topo novamente, fundo, aí ele tenta um topo, não vai, tenta o fundo, não vai, topo novamente. E agora ele está aqui dias caminhando por volta desse topo do canal aqui, que chegou a bater aqui 12.000, né? 12 qualquer coisa. E agora está um pouquinho abaixo aqui, seria a casa dos 11.600, 11.700, né? Então olha só, a gente está nesse canalzinho de baixa, muita gente está chamando isso aqui como uma bandeira de alta do Bitcoin, né? Que ele pode fazer isso aqui. Vamos ver o que acontece. Importante que, nesse momento, o Bitcoin está na média de 9 períodos, tá? Então ele tá, isso aqui formou-se um suporte, a média de 9 períodos, apesar de estar viradinha para baixo agora, né? Aí não tá virada para baixo agora, ela se tornou um suporte legal aqui, a média de 9 períodos, tá? Um pouquinho mais abaixo aqui, 10.960 por volta disso, a gente tem essa média de 50, tá? Que tá viradinha para cima, então por enquanto tá bonita, mas ela poderia se manter como um suporte aqui, então o Bitcoin poderia fazer isso aqui, pumba, e se manter aqui no suporte da média de 50 períodos, tá? E a gente tem a média de 200 que também tá viradona para cima aqui, tá bonita, tá? Volume nos últimos dias, do dia 6 de agosto para cá, ou seja, da semana passada, de segunda-feira para cá, vem aqui numa decrescente, né? Então os volumes estão caindo no Bitcoin. E a gente percebe isso todos os dias que a gente vem falando do volume aqui transacionado, né? Então mais ou menos esse é o panorama do Bitcoin. Ele está perdendo força de volume, mas ele se mantém aqui no preço aqui por volta de, vamos lateralizando aqui nos últimos dias, tá? De 11 e pouco até os 12 pau. Vamos ver se ele não vai aguentar e vai cair para buscar o fundo, aí eu acho problemático, talvez parando aqui nesse primeiro suporte aqui, né? Nesse quadrante que a gente botou, lembra que é o que está acontecendo até agora. Isso aqui já fazem, vamos ver isso aqui. Aqui já fazem 48 dias, tá? Que a gente falou, ó, bem possível que o Bitcoin fique lateralizando nesse espaço aqui. E é o que está acontecendo. Então a gente pode parar aqui, ó, numa possível queda, tá? Não estou falando que vai cair, mas numa possível queda a gente pode segurar aqui em 9.600, um pouco abaixo, 9.300, 8.700, 8.300 e 7.600 seriam os suportes que dão uma segurada no Bitcoin. Lembrando que esse último suporte aqui de 7.600, ele fica nesse fundo do canal aqui. Tudo bem que eu poderia esticar ele e, obviamente, ele iria mais para baixo, tá? Mas seria aqui um fundo de canal também, certo? E agora a gente tem que esperar para ver qual que é a decisão. Por enquanto, o Bitcoin tá legal, ele está se mantendo aqui na resistência, né? Do topo desse canal, dessa LTB, dessa linha de tendência de baixa, né? LTB. E vamos ver qual vai ser a atitude agora. Pode ser que ele faça isso aqui, lateralize, para a gente tentar subir. É o que eu estou esperando, é o que eu estou aguardando, né? Por quê? Porque o Bitcoin ficou muito tempo, já são 48 dias como a gente mostrou,
nessa faixa de lateralização. E isso aconteceu anteriormente algumas vezes, olha só. Ele ficou em umas faixas de lateralização durante mais de 40 dias, ó, que é grosso modo, tá? 42 dias, tal, variou um pouquinho, para depois subir aqui novamente. Aqui também, olha só. Ele lateralizou um pouquinho numa faixa média de preço para depois subir, né? E aqui a mesma coisa, ó, ele lateralizou, esse aqui foi bastante tempo, foram quase 2 meses. Ele lateralizou bem, e aí até a partir do momento que as pessoas começam a comprar, você vê o volume subindo, o preço sobe. Aqui é a mesma coisa, ó, lateraliza, o volume diminui, dali a pouco ele explode, olha só, o volume explodindo. E aí ele lateraliza, o preço diminui, olha só. E aí quando ele sobe, ele explode, né? Olha só o volume aqui, ó, explodindo, né? E aí bastante volatilidade e tal, e aí o volume vai diminuindo. É importante agora o volume diminuindo. Quem sabe a gente faz um movimento um pouquinho maior para o volume aumentar também, né? Quanta rabisqueira no gráfico, cara. Mas deu para entender mais ou menos, né? Então o Bitcoin tá assim, ele fica um tempão lateralizando, tal, e aí as pessoas começam a fazer suas coisas, esquecem um pouco o Bitcoin, dali a pouco, pumba, o volume explode, o Bitcoin explode e ele começa a subir, tá? Então o movimento do Bitcoin macro aqui, de médio prazo, né? Vamos falar de médio prazo. Continua de alta e a gente vai esperando ver o que acontece aqui, beleza? Olha só, temos duas coisas para falar. Vou falar dessa aqui primeiro, olha só. Coinbase vai adicionar 8 novas altcoins. Então a Coinbase, uma das maiores do mundo, uma das mais solidificadas do mundo, vai adicionar algumas moedas. Então olha só. Algorand, Cosmos, Dash, Decred, Matic, Harmony, Ontology e Waves, tá? Então eles vão lançar aqui na Coinbase algumas moedas, aqui são 8, né? E vamos ver o que acontece. Detalhe que toda vez que existe uma grande moeda, ou uma moeda não tão grande assim, sendo anunciada numa grande exchange, por exemplo, Binance, Coinbase, sei lá, uma grande exchange, o Huobi e tal, o pessoal começa a ficar alvoroçado, porque geralmente existem pumps, né? Então as pessoas começam a comprar, porque vai entrar na Coinbase ou vai entrar na Binance e tal. Então é possível que alguma dessas moedas aqui tenha algum pump, ou todas, ou quem sabe nenhuma, né? Mas é possível que alguma dessas moedas aqui tenha algum pump decorrente a essa notícia aqui. O lance é o seguinte, precisa entender muito o que é notícia, o que é fato, né? O que de fato muda, por exemplo, para a Ontology ser listada, ser negociada na Coinbase? O que de fato muda? Muda muito pouco, quase nada, porque ela já está em grandes exchanges, ela já é uma moeda, não sei como é que ela está agora, mas ela deve estar entre os 50, ela está na posição 24, né? Então, assim, é uma moeda que já está, entre aspas, e vamos botar muitas aspas aí, ela já está consolidada, ela já tem seu público, ela já mostrou para o que veio. Então, assim, de fato, a Coinbase não muda muita coisa, a não ser o sentido de dar mais liquidez. Então, você tem mais um mercado, um grande mercado como a Coinbase, dando mais liquidez. Mas não muda nada. Estruturalmente, a moeda não muda. Em questão de marketing, muda muito pouco. É um marketing bem momentâneo. Fundamentos não muda nenhum. Então, a moeda continua sendo o que é. Não é a Coinbase que vai mudar. Então, assim, é possível que tenham algumas dessas moedas aqui tenham algum pump, tá? No dia, o dia anterior, o dia depois, a listagem. Sim, é possível que aconteça. O problema é que esses pumps ou essas altas, né, chame como quiser, elas não são sustentáveis, certo? Então é um momento, assim, é uma notícia que o pessoal se empolgou, e aí os grupos das moedas, a comunidade da moeda, né, dá uma inflada e tal, e o pessoal começa a comprar. Poucos dias, às vezes no mesmo dia, o preço volta, né? Então muito cuidado com essas listagens, porque de fato, em questão de fundamentos, vai mudar nada ou quase nada na moeda. Para não cravar que não muda nada, tá? Então, só para a gente reafirmar aqui, Algorand, não conheço, Cosmos, Dash, Decred, Matic, Harmony, Ontology, Wave. São as 8 moedas que vão estar aí a partir de sei lá quando aqui, deve estar no post aqui, se dá uma olhadinha, eu vou deixar o link aqui embaixo, elas vão estar na Coinbase. Agora vamos falar de uma coisa bem séria aqui. Litecoin testemunha um ataque de dusting. Os autores tentam desanonimizar usuários. Olha só, isso aconteceu no sábado, foi no sábado, né? Foi no sábado. E um usuário lá do nosso grupo do Bitnada, @bitnada no Telegram, depois você acessa lá, começou a mandar print.
de uma carteira dele que recebeu 0.0005 não sei o que. É dusting, é uma areinha mesmo, é uma sobrinha, um pozinho, né? Que mandaram para ele. E ele saiu mandando nos grupos, né? E aí eu falei, que porra de ataque é esse, né, cara? E eu fui perguntar pro Leandro Trindade, que é uma puta autoridade, é um hacker, o cara manja demais, né? Um hacker do bem, né? Espero eu, né? Meu Deus. E eu falei, velho, que negócio é esse? Ele falou, cara, isso é genial, né? Porque isso é uma forma de quebrar a privacidade do usuário, né? Então o que ele faz? Ele vai te mandar uma poeirinha de nada, então no caso aqui foi Litecoin, não sei se vai falar no post, mas ele manda tipo 0.0054 Litecoin, ou seja, centavinho de centavinho. Às vezes o cara nem percebe, né? Se o cara não olha a carteira há muito tempo, não vê lá as entradas, ele nem percebe que recebeu. Ele deixa aquilo na carteira e ele vai gastar. Daqui a pouco ele manda para algum lugar, compra alguma coisa e tal. E aí o que acontece? Os caras ficam rastreando o endereço do fulano e ficam olhando os inputs, né, os inputs, para ver o que o cara fez. Existe uma grande possibilidade de, com o tempo, você vai negociando, eles vão rastreando a tua carteira, eles podem chegar em quem você é. E aí eu cheguei para esse usuário, depois teve outro mais tarde, eu cheguei para esse usuário lá no BitNada e falei, velho, se você mandou em outros grupos, apaga tudo que você está mandando. A gente não sabe com quem a gente está lidando, correto? Então apaga tudo, não fica alarmando, porque o que acontece? Os caras que mandaram esse dusting ataque, eles nem sabem para quem eles mandaram. Eles pegaram endereços provavelmente aleatórios e vão rastrear esses endereços. Eles vão quebrar a privacidade desses usuários, né? Então assim, se você fica alarmando, olha, sou eu recebi o dusting ataque, eu recebi, ficou fácil de achar. A gente não sabe. Aí tem muitas teorias, tá? Pode ser um serviço da Chain Analysis, tá? Querendo saber quem são as carteiras e fazendo um fuzuê. Podem ser hackers, pode ser hacker que vai vender a sua identidade, seus dados e o que você faz na Deep Web, tá? Então pode rolar sequestro, pode rolar roubo, pode rolar um monte de coisinha. E também não se descarta a tentativa de ser um governo. Falou? Não se descarta também a tentativa de ser um governo, tentando aos poucos quebrar a rede e saber quem é quem, quebrar, desanonimizar, né? Esse é o termo correto, eu acho, né? Desanonimizar a rede do Litecoin. Por que Litecoin e não o Bitcoin? Porque a transferência é mais rápida, é mais barata, o Litecoin está mais barato, então o custo para jogar esse dust, né? Esse pozinho aí, esse resquíciozinho de dinheiro na carteira do usuário é muito mais baixo do que o do Bitcoin e tal. E pode ser uma tentativa, um laboratório para governos também irem rastreando aos poucos até chegar num grande algoritmo onde consiga no futuro saber quem é quem, tá? Então, primeira coisa, eu convidei o Leandro Trindade para a gente fazer um vídeo sobre esse dusting ataque. Que parece que foram 50 carteiras enviadas. E eu já acho que foram muito mais, porque no BitNada um cara apareceu e ontem, isso foi no sábado, né? E ontem um cara falou que também recebeu. Eu falei, velho, fica quietinho, fica na sua, apaga tudo. Se você mandou em outro grupo, apaga tudo, não deixa nenhum rastro disso daí, porque vão te rastrear, né? O que fazer? É um bagulho novo, a gente não sabe de fato quais são os objetivos dos autores aí, tá? Mas, se você recebeu esse dust, essa querelinha aí, 0.0054, não sei o que, Litecoin, a melhor coisa a se fazer é não fazer nada, deixa isso aí na carteira para sempre. Porque se você não queimar esse input, eles nunca vão conseguir te rastrear e fazer um leque da carteira. Eu não sei exatamente como se faz isso, eu não sou hacker e tal, mas não é muito difícil você pegar um endereço de carteira e rastreando todos os endereços de quem é aquela carteira. Você pode não saber quem é a pessoa, mas você consegue achar uma chave de cadeias, né? Aliás, uma cadeia de carteiras e saber mais ou menos que carteiras são donas daquele dinheiro e tal. Não sei qual é a intenção dos caras, mas existe uma intenção aí e falaram que foram 50 carteiras, né? Então foram 50 pagamentos. Eu acho que foram muito mais, porque só no BitNada foram 2 caras que mostraram print. Então, se você por acaso recebeu na sua carteira Litecoin uma bostinha de dinheiro lá, 0. Não mexe nisso aí. Deixa para sempre na carteira. Melhor coisa. Falou? Melhor coisa. Belezinha. Vamos encerrar aqui.
Antes da gente encerrar, eu vou deixar 2 links aqui. @bitnada, tá aqui, ó. Tá aqui embaixo, aqui tem um link aqui. @bitnada no Telegram, tá? A gente troca ideia, tem bastante gente lá. Acho que são mais de 4.000 pessoas já, e a gente tá sempre trocando ideia sobre Bitcoin, criptomoeda, etc. Então, no Telegram, grupo do Bitnada, @bitnada, tá? Instagram, segue a gente lá no Instagram, no @canal Bitnada. Ontem eu fiz bastante stories, cara. Dia dos Pais fiz um monte, contei uma história lá. Depois você dá uma olhada, tá? @canal Bitnada. E todos os vídeos do Bitnada você escuta também em podcast, se você quiser. Então, esse mesmo vídeo que está acontecendo agora vai para o podcast, que é bitnada.com.br/podcast, tá? Felipe, mas você fala de gráfico, como é que você vai botar o gráfico no áudio? Como é que o cara vai saber? Infelizmente, não tem como botar o áudio. É o mesmo vídeo, eu pego o áudio desse vídeo e coloco no podcast. Por quê? Tem muita gente que gosta de escutar e se atualizar durante o trabalho ou indo para o trabalho e não consegue ficar vendo o vídeo ou não tem banda para ver durante o trajeto o vídeo, então prefere escutar. Então muita gente pediu e a gente coloca desde o dia 1º de janeiro desse ano, então já tem 8 meses aí e 12 dias, falou? Então é isso aí, ajuda a gente lá no Telegram, no Instagram e também o nosso podcast aí. E é óbvio, acesse também bitnoticias.com.br. Beleza? Muita groselha, né? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, inscreve no canal, coisa no sininho. Vamos pra cima, até amanhã. Muito obrigado, boa semana e tchau, tchau. Sempre com a melhor informação, bitnoticias.com.br.